vai entender agora como é que a gente faz tudo isso. Falei ainda há pouco sobre mães que cantam. E aqui a mãe canta e usa o chocalho, atrai a atenção do pequenininho. Isso é tudo uma brincadeira gostosa, mas existe uma série de estímulos no primeiro ano de vida que são fundamentais para qualquer criança. E as pesquisas apontam que 90% das crianças que são estimuladas com a música, por exemplo, possuem mais vocabulário, um vocabulário maior, aumento de QI, ficam mais inteligentes e têm facilidade no aprendizado. E para falar sobre isso, eu recebo o Dr. Marcelo Reis. Ah, meu Deus, ele já me ensinou o sobrenome dele e eu não consegui aprender. Que é pediatra, especialista em neonatologia e faz parte da equipe neonatal do Hospital e Maternidade São Luís há mais de 15 anos. Além de atender no consultório particular e hospitais também aqui em São Paulo. Agora vamos lá. Olha, prazer. Igualmente, sobrenome. Rebichade. Rebichade. Eu não podia tentar e falar errado, não, né? Mas que posso falta falar, de respeito. nunca ninguém fala certo meu nome. Sempre. É sempre quando na escola, sempre parava no Marcelo, aí a professora ficava estudando, meu sobrenome falou, sou eu, professora. Que nem eu, fiquei... Não, todo mundo estuda, então, estuda e onde erra. vem esse sobrenome? Polonês. Polonês, origem dos meus avós, polonês. Muito bom. Vamos sentar então aqui, doutor, pra gente conversar um pouquinho sobre esses estímulos. A gente faz tudo meio que instintivo, né? A gente vê o bebê, coloca a musiquinha na tentativa de acalmá-lo, brinca, mas isso realmente é fundamental para o desenvolvimento. É fundamental. Acho que o mais importante, Carla, na verdade, assim, é brincar com a criança, com o bebê. Porque muita gente, antigamente, né, a gente vem, por exemplo, eu tenho 40 anos, 38 na verdade, né, mas estou Eu sabia que não tinha 40, tava faltando uma marquinha dos 40. Mas aí é uma geração que já era uma geração diferente, né? Uma geração que a criança dormia muito, então não fala porque está dormindo. E hoje a gente sabe que assim, você tem que falar, você tem que brincar. Por exemplo, um recém-nascido que vai até o 28º dia, são crianças que dormem 17, 20 horas por dia. E antigamente a orientação do pediatra, ó, fica quieto, ninguém fala na casa. E hoje a gente vai na contramão disso. Então, mantenha a rotina da casa. Raros momentos ele vai abrir o olho. Quando ele abrir o olho, ele vai ver que está claro e que está todo mundo conversando na casa, tá todo mundo, a televisão está ligada. Então, assim, a gente vai estimulando a criança de determinados modos. E ele vai entendendo também o que é dia, o que é noite, até né? para fazer o que a gente chama do ciclo circadiano. Então, assim, o estímulo, na verdade, a gente está aqui conversando quando nasceu. Hoje a gente sabe que o estímulo começa intraútero. Eu vi você falando aqui de música. Então, os estudos já demonstram que a música intraútero, que chama musicoterapia, já traz benefícios para os bebês. Então, a gente pede para as mães, estava até conversando agora com a pessoa que está grávida, tem que conversar com o bebê no útero, tem que fazer tudo, tem que acariciar, tem que pôr música. Por quê? Porque os estímulos já começam no intraútero, não é só quando o bebê nasce. O bebê no útero da mãe, tanto pai, mãe, quem for, tem estudo que mostra que quando você tem um irmão mais velho e esse irmão mais velho brinca com o bebê, esse bebê nasce mais, assim, vamos falar, atento à voz do irmão mais velho, porque ele percebe que é uma voz de uma criança. Então, isso mostra o quê? Que as crianças, apesar de um bebê, estamos falando de um bebê que não nasceu, entre outros, ele já tem algum ganho. Imagina fora do útero o que acontece com essas crianças. Você sabe que eu me lembro do momento em que os meus nasceram e que na hora que eu comecei a falar, né? Falar, mamãe tá aqui, Carol, ela parou, prestou atenção, o Gabriel, eu falei, Gá, e ele na mesma hora ficou quietinho. Eu acho que é realmente esse reconhecimento de voz. Da onde vem, Cláudia? Eu estava conversando com uma pessoa que me contou, que viu uma pesquisa, que leu sobre uma pesquisa, que se a criança ouve uma determinada música, ainda enquanto está no útero da mãe, quando ela fica mais velha, ela tem a associação dessa música, sim, mesmo lá na terceira idade. Com certeza, é o teu inconsciente. Que é a mesma coisa que, pô, quantas vezes a gente ouve falar, a criança, o bebê nasce chorando, ele vai pro colo da mãe e ele para de chorar. De onde é isso? É a voz que ele aprendeu a ouvir. E essa voz ele vai levar pro resto da vida. Essa música, às vezes, sabe quando você tem, já ouvi isso em alguma vez na minha vida? Pode ser tua mãe que cantou. Então, tem realmente, é um tipo de memória diferente, é um tipo de estímulo diferente, mas são coisas que essa criança vai levar para a vida adulta e, às vezes, até para a vida que você falou da terceira idade. Então, algumas coisas que você faz no útero, tanto as coisas boas quanto as ruins também, né? Que aqui a gente só tá falando das coisas boas, mas, putz, aquela mãe que pelo menos teve um acidente ou foi assaltada, ela teve um momento ruim, a criança também pode, em algum momento, levar aquilo com uma memória ruim para o pós-parto e na vida adulta também. Então, as coisas boas a criança guarda, o bebê guarda, mas as coisas ruins também. As brigas conjugais afetam um bebê? Muito, tá? Muito. Inclusive... Aí o que a mãe, porque aí a mãe agora nessa hora assistindo fala assim, mas o que eu vou fazer se meu marido é um grosso, se meu marido briga comigo? A gente entra numa relação difícil, mas assim, o que é importante? Primeiro, é importante o marido entender que a mulher grávida, eu falo, né, pra você que tá com uma mulher grávida, uma mulher grávida, ela tá sentada num barril de pólvora.
Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu brinco, o desenho do pica-pau, que ele estava em cima do barril de pólvora, e que aquilo pode explodir. Então, os maridos têm que entender que a mulher não está no normal na parte hormonal dela, não é o normal. Então, ela fica mais sensível, ela fica com o pavio mais curto. Então, primeiro, não é hora de brigar. Se realmente a coisa fica intragável e tem que brigar, a coisa tem que maneirar. Por quê? Porque além da mulher passar muita coisa para o bebê, desse estresse, desse momento ruim, ela pode entrar em trabalho de parto prematuro. Tá? Então, não são raras vezes, por exemplo, quantas vezes a gente ouviu falar uma mulher que bateu o carro e foi parar na UTI e o neném nasceu. Por quê? Porque todo o estímulo hormonal que essa mulher teve. Então, às vezes, o organismo dela vai entender aquilo como que está na hora de nascer, mudou todo o equilíbrio hormonal e ela entra em trabalho de parto. Então, os pais, ou futuros pais, vocês têm que entender que manerem, é hora de fazer carinho, é hora de dar atenção. Depois que nascer, não quero que ninguém brigue, mas é depois. Tem que maneira. E mesmo depois que nascer, Cláudia, também não brigar na frente dos bebês ou das crianças também, né? As crianças são muito sensitivas, elas percebem muito essas coisas. Doutor, existe música adequada para uma criança? Ou qualquer música, qualquer estímulo sonoro é interessante? Legal falar disso. Por quê? Porque existia um mito da música clássica com as crianças. E muitos pais não colocavam, não suporto música clássica, então não põe nada. E a gente sabe que isso caiu por terra. A música em si tem música clássica, pode ser rock, pode ser música evangélica, pode ser música judaica. A música que for vai estimular a criança. Tanto é que se vocês entrarem hoje nessas lojas sem marcas, mas essas grandes marcas, é que tem um monte tem música clássica, tem o Beatles para bebê, tem Iron Maiden para bebê, tem Metallica para bebê, tem Axé para bebê. E a letra da música? A criança consegue perceber? Porque Não. às vezes a pessoa fala assim, mas você está deixando o seu filho ouvir essa música que tem um conteúdo adulto. Não, eles não pegam isso, são crianças maiores, as crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, quando eles já começam a ter um ganho de vocabulário, elas vão entender. Tanto é que as músicas para as crianças, para os bebês em especial, são músicas só orquestradas, não são músicas que têm a letra. Então, na verdade, crianças maiores vão perceber se está cantando uma música que tem alguma besteira ou não, mas as menores, ela pode estar cantando eu quero tchu, eu quero tchá, e para ela percebe. Nada. Não é uma coisa que vai entrar ali e vai fazer mal. Não, é a música que é legal para elas. Aconteceu uma coisa muito interessante na época da minha segunda filha, a Carol tinha muita cólica, e aí o pediatra falava, dá funchicória para ela. Então a gente colocava a chupeta naquele pozinho da funchicória, até que um belo dia, e ela chorava muito de cólica, até que um belo dia aquele pozinho da funchicória caiu todo no tapete. Eu falei, um aspirador de pé. Aí, bom, ligou o aspirador de pó. Na mesma hora, a Carol se acalmou. Aí acabamos de limpar o tapete, desligou o aspirador de pó e ela voltou a berrar. Aí eu falei, liga de novo. Ligou de novo, ela acalmou. Bom, com isso ela foi um bebê aspirador de pó, porque a gente descobriu que a hora da cólica, o aspirador de pó acalmava. Eu fiquei achando aquilo assim muito interessante, mas depois de um tempo eu tive a oportunidade de conhecer um CD chamado White Noises, que são ruídos, né? Que é exatamente para isso. Que é muito igual do aspirador de pó. O meu filho tinha a mesma coisa que a tua filha com o aspirador de pó, com o secador. Minha mulher ligava o secador para secar o cabelo e ele parava de chorar. O que acontece? Quando a criança tem dor, é uma parte do cérebro que sente essa dor. Então a criança começa a sentir dor, aquela parte está sendo muito estimulada. Quando você faz um barulho mais alto, um barulho mais forte, um barulho diferente, o que acontece? A criança vai estimular uma outra parte do cérebro para tentar entender esse barulho. Sai o estímulo da parte dolorosa e vai para o estímulo para aquela área. Então a criança realmente começa a focar mais os estímulos naquela região que não é a região da dor. E a criança fica ouvindo a cólica, a gente sabe que ela vai em ciclos, né? Então você tem, ela para, ela volta. Então a criança fica, de repente, passou a dor, você desliga, ela volta para aquele sentido, aquele momento, mas ela já não está com dor, passou. Então isso é super estudado também, são barulhos estranhos, né? Já se estudou barulho de golfinho, de baleia, de todo mundo, mas chega-se à conclusão que os sons mais diferentes, escapamento, nesse CD que você falou, existe escapamento de moto furado, tudo que incomoda o adulto, às vezes a criança gosta. Sabe que nunca mais eu encontrei esse CD. Eu até, sempre que eu tenho uma amiga grávida, eu vou falar pra você, vê se você consegue achar, porque é incrível, chama White Noises, que são barulhos brancos, mas hoje em dia já facilitou, né? Hoje põe no YouTube que você acha qualquer som, qualquer coisa, acha qualquer coisa. E olha, vale a pena, mas porque dá muita liquidificador, dosinha, né, são esses barulhos realmente que mais incomodam a gente. Para a criança é interessante, por quê? Porque ela tira o foco daquela região da dor e vai para outra região no cérebro. Ali na pesquisa, a gente passou alguns dados de que as crianças ficam mais inteligentes quando elas são estimuladas com música. Isso é fato? Isso é fato, não é só a música, né, Cláudia? Eu acho que assim, os estímulos vêm na música, vem naquela criança que começa a encaixar as coisas, vem naquela criança que vai rabiscar com a mãe. Quanto mais estimulada a criança, ela aprende a usar mais o cérebro dela. A música entra no quê? Existem regiões do cérebro que a gente não estimula tanto. E a música pega exatamente essas regiões que às vezes a gente realmente esquece. Então é interessante,
Por isso, às vezes a gente fala, mas eu não sei brincar. Brinquem com as crianças. O importante é brincar. Se você vai rabiscar, desenhar, fazer coceguinhas, tudo que a gente brinca, a gente estimula. Estimulando, você vai fazer com que ela utilize melhor o sistema nervoso dela e podendo potencializar todo o quociente de inteligência. E não é só o quociente de inteligência, é QI, é raciocínio, é você ter mais habilidade para lidar com o desconhecido. Então, por exemplo, a gente fala muito mal dos videogames. Realmente, o videogame não tem que ser alimentado pelos pais, mas mesmo o videogame, se for usado com parcimônia, a criança ela vai utilizar os dedos de uma forma que ela não utilize em nada. Então, ela vai ter uma habilidade que ela vai estimular o cérebro de uma forma diferente também. Então, já tem estudo demonstrando que se a criança souber usar o videogame, na verdade, vem os pais nessa limitação do videogame, são crianças com uma velocidade de raciocínio muito maior, muito mais alta do que aquelas crianças que não souberam ou nunca usaram videogame. Hoje não só videogame, né? Tablet, smartphone, hoje a gente está numa maré. É incrível, porque eles pequenininhos já sabem mexer em tudo, né? Outro dia eu vi um priminho, coisa mais fofa de 2 anos, ainda não tem 3, com DS, jogando. Sim, eu falei, jogam. como assim? Eles jogam. Os É meus de 1 ano e meio, incrível. de 5 anos, os meus de 5 anos, eles mexem melhor no tablet do que o meu pai. O meu de 1 ano e meio pega meu celular, que tem código, ele começa a tentar atirar. Então, assim, essa habilidade é uma habilidade que a gente não teve. Então, por isso que são crianças que, teoricamente, tendem a ser mais inteligentes. Do mesmo jeito, Claudia, que a gente viveu numa época que nossos pais não viveram. O computador é da nossa geração, o CD, o DVD é da nossa geração. Então, as coisas, na verdade, vão aumentando e requerem que você utilize o teu cérebro de uma forma melhor. Você tem, é o que a gente fala, a gente tem 30% do cérebro que a gente utiliza. Esse 30% vai aumentando. Por quê? Porque o teu estímulo vai aumentando. Então, se o teu estímulo aumenta, se a tua necessidade aumenta, você tem que aumentar o funcionamento dele. Então, eu acho que esses 30% que falava assim na década de 70, se sair um novo estudo por agora, a gente vai ver que já não aumenta de 30% para 70%. Então, com isso, as gerações vão ficando mais inteligentes? Mais inteligentes. Você acredita Na nisso? verdade, elas vão ficando mais inteligentes e vão sendo mais solicitadas, né? Por quê? Porque hoje a gente está falando de tablet, daqui a pouco a gente está falando de um chip que não é o tablet, depois a gente já tem gente brincando que quando ele nascer já nasce com um chip que já vai ter tudo isso, né? Então as crianças vão ficando mais inteligentes, as gerações vão ficando mais inteligentes e eu acho que além da inteligência, né, emocional, eu acho que eles vão tendo muita essa habilidade de viver com um e com o outro. Então assim, ele sabe viver com o tablet, mas ele também sabe viver com o smartphone, mas ao mesmo tempo é uma geração, são crianças, por exemplo, sempre falo, você consegue sair de casa sem o celular? Não. A gente sofre, entendeu? A gente sofre. Então, assim, se pegar meu pai e minha mãe, eles esquecendo os celulares, eles não sofrem. Então, a gente vai ficando mais refém dessas tecnologias. A gente fica mais inteligente, a gente fica mais esperto, mas você não consegue... Bom, também a capacidade da mente tem que aumentar mesmo, porque é muito mais coisas, né? Então, Eu fico pensando, a Claudia, a mãe de antigamente, ela ia trabalhar, quando ela trabalhava fora, mas aí ela desligava, porque ela não tinha como mas tem que tomar resolver. cuidado. A mãe de hoje, ela tá trabalhando, resolve o problema da escola do filho, para fala... uma coisa, Não é? para algumas coisas, para outras não. Por exemplo, você sabe o celular da tua mãe em decor? Não, Sei. porque ele tá Eu na sei. memória. Mas antigamente, você sabia todos os Era telefones de verdade, decor. é verdade. Outro dia eu tava lá, precisava ligar pro meu pai, e eu tava sem meu telefone no hospital, fui no telefone do meu pai, você esquece, entendeu? Verdade, Então assim, você tem ao razão. mesmo tempo que você estimula muita coisa, tem outras A gente áreas fica que você dependente da capacidade de memória Você não desse tem. equipamento. Se você perde um celular hoje, uma agenda eletrônica, você não sabe o telefone às vezes da tua casa. Tá? Então, ao mesmo tempo que você põe de um lado, você tira do outro. Então, acho que tem que saber, na verdade, arrumar esse meio de campo. Muito bom. É bom conversar com o doutor Marcelo, que ele sabe muito, ensina um monte de coisas boas pra gente. Eu vou voltar já pra gente continuar o assunto. E olha, eu queria te estimular a enviar uma dúvida, uma pergunta, porque ele vai ficar aqui com a gente no próximo bloco e aí você vai ter a resposta daquilo que está te incomodando, daquela dúvida que está permeando aí a sua família. Então, vidamelhor@redevida.com.br ou no 0 operadora 11 2202 8432. Tá certo? Com certeza. A gente vai para o intervalo e volta já. Bom, o papo aqui estava ótimo. A gente está conversando sobre gravidez, sobre filho. Mas vamos voltar para o nosso assunto, então, que é filho. Mas a gente está falando um pouquinho sobre os estímulos, sobre os sons, né? E o pessoal já está participando, já tem alguns e-mails, algumas perguntas. Você pode também enviar a sua através do 0 operadora 11 2202 8432 ou vidamelhor@redevida.com.br, tá? A gente estava falando sobre as crianças mais inteligentes e até mesmo comparando um pouquinho as gerações anteriores, né? Agora, o que a gente nota, quando eu sento aqui com um médico, às vezes um neurologista pediatra, até mesmo um psiquiatra infantil, que as crianças hoje estão sendo rotuladas, que estão com déficit de atenção, que estão com distúrbios de hiperatividade.
Será que isso tem a ver com tantos estímulos ou não? Nada tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade é assim, acho que tem que tomar muito cuidado para saber se realmente essas crianças têm alguma coisa, né? Eu falo, existem hoje dois grandes modismos na pediatria. Um é o refluxo, que toda criança que regurgita tem refluxo, a gente sabe que não é verdade, e o déficit de atenção e hiperatividade. Então, primeiro é a idade dessas crianças, né? A gente não fala muito em déficit de atenção ou hiperatividade antes dos 6 anos. O que acontece, por exemplo, se você chegar na minha casa, hoje eu tenho o Theo de 1 ano e meio, o Theo, se ele chegar aqui, ele desmonta tudo aqui, ele sobe, ele pula e tal. Aí vai falar, ele é um hiperativo. Não, ele é uma criança agitada. Então, muita gente confunde o agitado com o hiperativo. Eu falo, eu tenho certeza que há 38 anos atrás eu ia ter sido taxado de hiperativo, porque eu sempre fui muito agitado. E eu falo no consultório isso, o fruto nunca cai longe da árvore. Se um pai super agitado, a mãe agitada, a criança vê isso como reflexo. Você pega um pai mais calmo, uma mãe... Às vezes, no consultório, eu vejo, nossa, mas ele é muito agitado, porque não faz... Calma. Olha como você é, entendeu? Então, acho que é importante a gente ver, tá? Com certeza, o excesso de estímulo, ou um estímulo mal trabalhado, pode gerar também um estresse nas crianças? Pode gerar. Então, aquela criança que, por exemplo, às vezes ela quer desenhar, às vezes ela quer jogar futebol, não, mas o pai quer ensinar ela a mexer no tablet, o pai quer ensinar ela a mexer no computador. Então, assim, entender que existe muita tecnologia, mas a criança é criança, então a criança tem que jogar futebol, a criança tem que... Peão não existe, mas hoje existe os Beyblade, a criança tem que brincar. E, em alguns momentos, a criança vai mexer com a tecnologia. Então, tudo que é estímulo demais, você pode desencadear, vamos falar, um desequilíbrio nessa parte também neurológica e levar aos distúrbios de atenção e hiperatividade. Mas tem que tomar muito cuidado, Cláudia, porque muita gente rotula as crianças como tendo essa doença, e, na verdade, esse transtorno, na verdade, isso não é só uma criança agitada. Ok. A pergunta agora é da Graziela Maria da Silva. Ela disse que tem um filho de 3 meses, ele tem muitas cólicas. Ela disse que dá remédio, mas a cólica não passa e que ele só dorme com o som ligado. O que ela pode fazer? Não, mas eu acho que você está fazendo a coisa certíssima, né? Primeiro que assim, remédio para cólica responde muito pouco, você deve estar percebendo isso aí. Então, a música é legal porque é o que a gente falou dos sons, né? Então, a partir do momento que você dá um estímulo agradável para a criança tira o foco daquele sentido da dor e ela vai puxar para um outro foco. Uma coisa legal para vocês fazerem é, não use medicação, mas use as coisas que a gente chama não farmacológicas. Massagem, tá? Massagem, hoje existe uma massagem que também já tem milhões de estudos demonstrando o benefício para a cólica, chama Chantala. Funciona mesmo? Ela é sensacional, Cláudia. Existem cursos... Vamos trazer aqui, Pri, umas criancinhas, uns bebezinhos e umas terapeutas para ensinar a Chantala. Super legal. A Chantala é legal, tem vídeos na internet que ensinam, tem livros pequenininhos de 30, 40 páginas. Eu prometo, vou trazer aqui já no comecinho de janeiro. Super bacana, é funcional. A gente sempre fala, a gente casa a Chantala, na verdade, a Chantala mais um banho, aqueles banhos terapêuticos, o Nofurô, né, naquele baldinho. A criança fica tranquila, a tua filha com certeza vai responder bem e não vai precisar de medicação. Perfeito. A Kelly Fonseca, ela diz, olá, minha filha sentou sozinha logo após completar 5 meses e já está ensaiando para engatinhar. Posso colocá-la no andador alguns minutos por dia para estimular esse andar? Ah, legal. Você quer uma criança precoce, porque o sentar sozinho a gente fala em torno dos 6 meses. Tudo em torno, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com essas tabelas que o pessoal vê na internet. Por quê? Porque tem que fazer com tal dia, tem que fazer com tal meses. Aí, de repente, a criança não faz, ela está atrasada. Então, a gente fala que o sentar sozinho é em torno do 6º mês. Ela já está começando a esboçar o andar. Ótimo. O andador é proibido pela pediatria. Nenhum pediatra estimula ou orienta o uso do andador, por alguns motivos. Ele atrasa demais o desenvolvimento, então você vê que tua filha está com um desenvolvimento que é super legal, não é para fazer isso que você pode atrapalhar o desenvolvimento dela, mas principalmente, Cláudia, é o maior causador de acidentes graves na infância do trauma crânioencefálico, né? Eu sempre brinco que o andador, na verdade, não deveria se chamar andador, ele deveria chamar corredor, que você coloca as crianças saem correndo no andador, e aí sempre tem um sapato no meio do caminho, onde a criança pode tropeçar com o andador e cai. Existem escadas que as crianças rodam. Então, assim, o andador não é para ser usado. A gente estimula a criança andando como? Dando apoio com a mão, pegando, por exemplo, uma cadeira que não tem rodinha para a criança se apoiar e andar, mas o uso do andador, que é ali, nada feito. Não, ok. Muito bom. Bom a gente ouvir quem sabe o que diz, né? E fala com propriedade. A Gerlane Olímpio, ela diz, meu nome é Gerlane, sou de Sobral, a minha bebê tem 6 meses. Como posso estimular? Quais são as brincadeiras que posso fazer com ela? 6 meses. Legal. O 6º mês é o mês onde a gente fala, do 5º para o 6º mês, onde essa criança tende, na verdade, a começar a ficar sentada. Então, é legal que você comece a colocar ela sentada, se você tiver um apoio, a gente usa muito esses tipos de almofada de amamentação, a gente apoia a criança, como a gente está aqui, né? A gente dá esse apoio e na hora que você perceber que ela começa a ter o equilíbrio, você tira o apoio, você fica na frente dela, começa a dar os pequenos blocos para ela segurar. Então, são blocos leves, onde ela vai começar a segurar e ela ficando, brincando, ela mantém o centro gravitacional casado com o centro geométrico e ela fica sentada sozinha.
Então, deem brinquedos leves, nada longe, porque se vocês colocarem longe, a tendência dela é se jogar. E como a cabeça dos bebês é muito grande, ela faz um movimento de pêndulo, ela perde esse equilíbrio. Então, senta na frente dela, abre a tua perna, coloca ela na frente, mas ela sem apoio, e dá uns pequenos objetos para ela, pequenos, na verdade, leves, não pequenos, porque senão ela põe na boca, mas objetos leves, para ela ficar fazendo esse equilíbrio, e aos pouquinhos ela vai ganhando essa autonomia de sentar. Perfeito. A Carla, ela pergunta se crianças menores que 1 ano podem ficar em frente à televisão. Também se há algum estímulo que deve ser feito até uma determinada idade e se não for realizado, se esse tempo é perdido. Legal, ótima pergunta. Vamos falar primeiro da televisão. A televisão, existe uma briga atual, né? Os americanos têm proibido a televisão até os 2 anos nas crianças. Então, a gente não é tão sério com isso, mas eu peço no consultório, inclusive, que é o que a gente fala hoje nas sociedades, até o 6º mês as crianças não têm que ir para frente da televisão, é um estímulo muito forte para eles. Até que mês? 6º mês. Até o 6º mês? As crianças não ficam. Tá. A partir do 6º mês, a televisão pode ser liberada para as crianças, mas quanto? 1 hora por dia, sendo que a gente fraciona isso em 3 momentos. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. Mais do que isso, não é interessante. E tomar cuidado com a televisão, não só com a televisão, com o tempo, mas o que essa criança vai ver na televisão. Então, hoje a gente tem programas especiais para as crianças, onde você vai buscar estímulo, algum estímulo para a criança. Então, tem uma linha da Disney, que é o Baby Einstein, que é uma linha super bacana para as crianças. A gente tem aqui no Brasil o Bebê Mais. Então, não é para ficar colocando a criança em frente de novela ou em frente de noticiário. Então, não só o tempo é importante, mas como a qualidade do que essa criança vai ver. Tá? E outra coisa que você perguntou é se eu não fiz alguma coisa, essa criança pode ter algum problema. Se você não fez, é hora de ver. O que você não fez? Faz e recupera. Para a criança não tem tempo perdido. Ah, não fiz, então não adianta. Então, por exemplo, uma criança que não foi estimulada para engatinhar, vamos estimular agora. Ah, mas era para estimular com 8 meses e meio. Ela está com 9 meses, 10 meses, ela não engatinhou? Senta, estimula ela para engatinhar. Você nunca tem tempo perdido com a criança. Você pode ter esse ganho pode voltar para as crianças. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta que não é relacionada ao nosso assunto, mas a mãe está pedindo, por favor, para a gente explicar o que ocorre, porque ela está muito aflita. Ela diz que tem um menino de 2 anos e 3 meses, ele está com muito catarro no peito, já teve bronquiolite quando estava com 9 meses, hoje ele tem 2 e 3 meses. Ela levou ao hospital, tomou antibiótico, um puff com Aerolim, Prelone. Ela gostaria de saber se ele se demora para parar de tossir, porque ele está vomitando muito, ficando roxinho, e ela está muito preocupada. Ela queria uma opinião. Eu acho que assim, o que importa para a gente, primeiro que é importante examinar, né? Então, se você percebeu que teu filho não melhorou, tem que voltar no pediatra ou no pronto-socorro para dar uma examinada de novo. Tá? O que é importante vocês entenderem que, às vezes, a tosse ela é uma consequência e não é a causa. Então, converse com o pediatra, porque tem que ver se com 9 meses ele já teve uma bronquiolite, ele tem esses quadros de rotina e de repetição, vale a pena ver se não é uma criança alérgica, tem que ver a parte de imunidade. Mas o importante é, neste momento, ele está engasgando, ele está vomitando e está fazendo as crises de cianose, ficando roxo. Isso não é normal. Vai no pronto-socorro ou no pediatra para dar uma reexaminada para ver se não precisa mudar essa medicação. Ok. A Giovana Martins, ela é de Belém do Pará. Ela disse que tem uma bebê de 5 meses, mas que insiste em ficar de pé, que ela segura os bracinhos. Ela queria saber se isso tem algum problema para a perninha da bebê. Legal, legal. Isso também é bacana, porque é muito comum as crianças, a partir do 5º, 6º mês, Cláudia, eles querem ficar de pé. Eles querem. E é muito comum a gente ouvir, não pode deixar porque ficar com a perna torta, ficar com o joelho cruzado, faz mal para a coluna. Isso não faz mal nenhum. Eles não vão ficar em pé sozinhos. A gente vai dar o apoio para essas crianças. Eu brinco no consultório, mas eu sempre falo a verdade. Olha para a cara do teu filho, olha para a cara da tua filha. Quando ela fica de pé, ela não esboça um sorriso, ela não gosta, mal não está fazendo. Falo, o termômetro da situação sempre são as crianças. Ao mesmo tempo, eu quero que ela fique de pé, ela tem 5, 6 meses. Começou a colocar de pé, ela fica arranhetando, ela fica chatinha, não é hora. Então respeitem a vontade das crianças, que com certeza vocês estão fazendo a coisa certa. Ok. A Márcia Sobral, ela pergunta se tem algum estímulo que possa fazer visual. Ela tem problemas visuais e ela gostaria que o filho tivesse a visão da forma mais perfeita e aproveitada possível. Márcia, na verdade é assim, os déficits de refração, então miopia, astigmatismo, se for para ter, a criança vai ter. A gente pode piorar só, se colocar muito essa criança na frente da televisão mais do que deve, ou na frente dos monitores de televisão. Não é só televisão, tá, gente? Estamos falando de televisão, mas televisão, monitor de computador, os tablets, tudo que tem muito brilho, não é o ideal para as crianças. O que você tem que fazer, na verdade, é brincar com ela, sempre mostrar os brinquedos, as cores, ficar encaixando o brinquedo. Por quê? Porque quanto mais forma diferente você der, quanto mais brincadeiras diferentes você der, onde ela vai ter que focar, ela vai melhorando, ela vai otimizando a visão dela.
Mas, infelizmente, essa parte da miopia, do astigmatismo, se for para ter, ela vai ter. É óbvio que a gente pode piorar só com a televisão, mas não é porque você tem que a tua filha vai ter. Existe uma chance. A Mariana e outras mulheres que têm perguntas muito parecidas aqui. Perguntam sobre os brinquedos que as crianças ganham e que imitam arminhas, espadas, se eles são nocivos e se servem como estímulos. Então, serve como estímulo ruim, né? Então, eu brinco, mas falo para todo mundo. Meu filho, outro dia a gente foi numa loja, a gente estava fora do Brasil e ele queria, no lugar de pirata, ele queria a arma do pirata. Não deem, gente, não deem, tá? Não é esse tipo de estímulo, não é esse tipo de aprendizado que as crianças têm que ter. Então, as crianças veem na televisão mais do que devem, né? Os desenhos, às vezes, têm armas, os desenhos, às vezes, tem, por exemplo, Peter Pan, em especial, ele usa um punhal, tudo, mas é coisa de desenho. Não estimulem as crianças, por quê? Vocês estão estimulando a violência nas crianças, mesmo que seja brincando. Mas o ideal é que as crianças brinquem com bonecos, com bonecas, com super-heróis, com bolas, mas armas, tanto arminha quanto espada, tentem fugir dela, porque realmente não é o mais legal para as crianças. Doutor, tem outras perguntas, depois a gente vai passar para que você possa responder a todas elas, mas tem uma dúvida aqui muito pertinente e de muitas mães. Elas perguntam sobre a quantidade de brinquedo agora nesse final de ano, se elas entregam tudo de uma vez ou se elas guardam. Legal. A gente estava falando da nossa época, né, Cláudia? Eu falo que... Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e eu lembro que a gente juntava a mesada de 3 meses para comprar o banco imobiliário. E o que a gente brincava de banco imobiliário, o que a gente curtia o banco imobiliário, por quê? Porque, entre aspas, tinha um sofrimento pra gente comprar, conquistar. Então, assim, não deem todos os brinquedos para as crianças vão abrir 40 brinquedos ao mesmo tempo, elas não brincam com brinquedos, elas não aproveitam um brinquedo. A gente já sabe que eles querem esse brinquedo, abre 1, 2 brinquedos, deixa ela ficar 15, 20 dias, depois disso abre um terceiro brinquedo. Para quê? Primeiro, para a criança ter o ganho que o brinquedo vai trazer. Segundo, para a criança aproveitar o brinquedo, porque às vezes eles não aproveitam. E é engraçado que é muito comum a gente ver isso. As crianças abrem 10 brinquedos, brinca 2 minutos e de repente, depois de 3 meses, ela vai falar assim, ué, eu tenho esse brinquedo? Era um brinquedo que ela queria, era um brinquedo que ela abriu e ela nem lembra do brinquedo. Então, se otimiza, vamos falar, a parte de estimulação do brinquedo, seja do brinquedo, do jogo, do que for, você vai estimular essa parte com ele, brincando só com aquilo, você vai valorizar o brinquedo. Então, a gente pede para os familiares, né? Às vezes, mas ele não abriu o meu brinquedo? Ele não abriu hoje, mas daqui 15, 20 dias ele vai abrir. Porque muito disso acontece pela pressão da família, né? Mas não abriu, por que justo o meu? Então, escolham 2 brinquedos, a cada 15 dias vocês trocam os brinquedos. Perfeito. Bom esse papo, né? A gente podia passar horas aqui falando sobre os nossos filhos. Dr. Marcelo Reibscheid. Quase, Reibscheid, mas já foi. Ele está no site www.pediatriaemfoco.com.br. Pediatriaemfoco.com.br. Faz parte da equipe neonatal do Hospital e Maternidade de São Luís há 15 anos, além de atender no consultório e fazer diferença na vida de muitas famílias. Muito obrigada, viu? Boa Feliz Natal para você, para sua família, para os seus filhos. E para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Muito bom, né? A gente vai fazer o seguinte, um intervalinho, você dá aquela relaxada, tomar uma água e a gente volta já já. Tem os presépios que eu quero te mostrar, tem o nosso artesanato lindo, que é a máscara de dormir, e uma receita de rabanada assada. Não sai daí não, porque a gente já volta.